nós somos do GESPA, né, do Grupo de Estudos sobre Escravidão e Pós-Abolição da Universidade Federal do Pampa. A gente estuda mais ali focado sobre as resistências da comunidade negra, né, tanto em escravidão quanto no pós-abolição, né, nas continuidades, né, dessa resistência. E uma dos símbolos, né, desses estudos é os estudos afro-religioso, né. Então a gente está aqui, né, nessa Semana da Consciência Negra de Arroio Grande para ouvir a Mãe Preta de Ogum, né. A gente preparou algumas perguntas. Primeiro agradecer a Arroio Grande, né. Temos a maioria dos alunos sendo de Arroio Grande, então a gente trouxe essa atividade aqui para a cidade também, né, para integrar esse evento, que é de extrema importância, né, para a gente refletir sobre esses tipos de questões da comunidade negra, que a gente tem que refletir todo ano, mas é importante a gente demarcar essa data, né, e estar aqui presente nesse lugar cheio de extremamente simbólico, né. Então, meu nome é Vinícius, não me apresentei, desculpa. Eu sou daqui, né, estou nos últimos semestres do curso de História, né, sou lá de São Paulo, uma cidade chamada Piracicaba, e vou passar agora a palavra para apresentar um pouco sobre a Roda de Memória. Boa tarde, então. Meu nome é Bruna. Primeiro agradecer a Mãe Preta por nos receber aqui também. É a segunda roda de memória que a gente faz de Arroio Grande. A primeira foi com a Lise e foi em meio à pandemia, a gente fez online, né? Então, aqui em Arroio Grande é a primeira presencial. A gente já fez também uma outra roda de conversa em Jaguarão com o presidente do 24, o senhor Neide Madruga. E a gente está muito feliz de estar aqui fazendo. Primeiro eu vou apresentar uma pequena biografia da Mãe Preta de Ogum, e aí depois a gente vai começar, como o Anderson já falou e o Vinícius, algumas perguntas que o grupo separou para fazer, e aí depois a gente abre para todo mundo poder fazer perguntas também. Maria Yolanda Lemos Gonçalves nasceu no dia 2 de março de 1958, na cidade de Arroio Grande, quinta filha do casal Natália de Yolanda Lemos Gonçalves, em memória, e Gomercindo Gonçalves, em memória. Aos 13 anos de idade, se mudou para Macapá, no Amapá. Após 3 anos, se mudou para Curitiba, no Paraná. E em 1978, retornou para a cidade de Arroio Grande. Nesse mesmo ano, deu início à sua jornada religiosa ao lado de sua mãe de santo, Ema Costa Braga, que era popularmente conhecida como Mãe Ema de Xangô, em memória, e de sua madrinha, Mãe Cleusa de Bará Angelu. No ano de 1993, é então fundada o Reino Africano de Ogum, Yansan e Exu Tiriri. Casa esta que é dirigida por Mãe Preta de Ogum, como ficou conhecida pela comunidade de Arroio Grande. Ela conta com mais de 60 filhos de santos espalhados pelo estado. Mãe Preta de Ogum é mãe de 6 filhos, trabalhou por muitos anos como manicure. É atuante no carnaval da cidade, desempenhou por muitos anos o ateliê de fantasias da escola de samba Samba no Pé, escola essa criada por membros de sua família. Ela também participa da Semana da Consciência Negra e ministra palestras na qual leva a ancestralidade de seus orixás e a luta do povo batuqueiro pela desmistificação de seu culto e do preconceito religioso. Atuante também como tesoureira da Associação Religiosa Afro-Bandista de Arroio Grande. Vamos começar aqui as perguntas, né? A gente quer saber um pouco sobre sua trajetória, assim, né? Ouvindo suas palavras, né? De como foi sua infância e a sua juventude. Então, boa tarde, né? Como todos já sabem, Mãe Preta de Ogum, né? Antes, na escola, né, que tem o nome completo, aí me chamava Yolanda, eu custava ver, porque eu já estava acostumada com Preta, que é o meu apelido, né? Então, assim, a minha infância foi bem, principalmente escolar, foi bem não aceita, eu não me aceitava, não queria estudar. Né? Lá um tempo eu pensei que eu tinha que estudar, né? Aí comecei a estudar, peguei firme, aí tive que trabalhar. Aos 13 anos eu trabalhava com a minha tia no restaurante Acapulco, do seu Cláudio Serra. Aí começou a minha trajetória de trabalho. Aí, bem em seguida, o meu primo estava no exército e aí
o capitão lá precisava de uma babá. Lá fui eu para Jaguarão, né, como babá. Estudei na escola, fica perto do Exército ali, agora fugiu o nome, perto da Vila dos Oficiais. Estudei ali naquela escola por um tempo. Em seguida, ele já foi transferido e aí já fui direto para Macapá. Pensa numa pessoa assim que era um pássaro voando, não tinha medo de nada. Enquanto a minha patroa tinha medo de, o avião pode cair, eu que caí mesmo, né? Não pensava. Cheguei em Macapá, também continuei estudando, né? Tudo primeiro grau, segundo grau. Aí, quando fomos para Curitiba, já tinha, né, cursado tudo, né, uma dificuldade medonha, né? Quando fomos para Curitiba, ele disse: vou arrumar uma vaga para ti no Exército, assim, para estudar, fazer um curso, né, para ser, né, do Exército. E eu, tá, assim foi. Eu digo, que maravilha, né? Cheguei na sala de aula, só tinha homem. E eu digo, meu Deus, né? Eu entrei assim, né? E todo mundo olhou assim, né? E eu, não vou ficar aqui, mas fiquei, assisti bem as aulas, sei lá, mas não terminei o curso porque, eu não, digo, só eu de mulher aqui, não. Aí, fui fazer outra coisa, fiz cursinhos de culinária e comidas, né? Tudo que era tipo de salgadinhos, isso e aquilo. Ficamos pouco tempo ali, né? Aí ele se mudou para São Paulo. Aí eu fui para São Paulo com ele e não aguentei, eu não sei o que era, se era o clima, eu ficava toda inchada, eu não sei o que. Voltei para Curitiba para trabalhar com uma outra família. Aí trabalhei um tempo com essa outra família, né? E aí lá fiquei grávida, a minha primeira filha é de lá. Aí, em seguidinho, eu vim embora. Em 78, eu vim embora. Né? Tive a menina e vim embora. Aí começou a minha trajetória da religião. Antes, quando eu morava em Curitiba, na esquina da minha casa, tinha uma casa de religião. Mas o barulho do tambor me incomodava. Não, isso aí não, bate toda noite. Não, isso eu não gosto. Mas eu tinha que morar ali e continuar morando. Cheguei aqui, a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ir numa casa de religião, porque a minha filha tinha 2 meses, chorava noite e dia, assim, ela não tinha sossego. E aí eu fui nessa casa de religião, né, que era da Manhema, e as entidades dela benzeram a criança, assim, foi aquilo, tirou, né, parecia que era mágico, parou de chorar. Aí eu já me dediquei toda àquela casa e não saí mais. Foi toda a minha trajetória. Não sei se eu esqueci de te responder alguma coisa. A nossa segunda pergunta é exatamente isso aí. Se quiser aprofundar um pouco mais, a gente queria saber a relação, como foi o primeiro contato com a religião e como se deu o teu desenvolvimento dentro dela. Bem, eu fui levar minha filha de visita para me benzer. E cheguei, gostei e continuei. Aí eu não sabia o que era direito, né? Aí lá, acho que uns 6 meses ou menos até, não, bem menos, já estava agendado. Tinha 4 pessoas que iam entrar para a mão dela, né? Que ela não tinha nenhum filho. E a mãe de santo dela, que era a mãe Aide, né? Que era toda de Rio Grande, né? Disse para ela, não, Ema, tu já está há muito tempo aqui, tu tem que fazer casa aqui, né? Ter filhos. E aí cheguei lá, de tarde estava essa função de fulano vai fazer a macia, outro vai fazer a macia. Eu digo, eu também quero, não sabia nem o que era macia. Eu quero, né? Então, a preta quer fazer. E eu digo, que será, né? Mas agora já disse que quer. Tem que ir lá comprar um pano, tá? Já saí, porque era tudo a pé, não tinha carro, nada, era tudo a pé. Lá fui eu comprar um pano, não sei o que, louca de faceira, que ia fazer uma macia, não sei o que. Fiz também, sem saber, nunca tinha visto um batuque, só terreno, né? Aí a primeira festa que eu fui de batuque era uma missa de Eru, das pessoas que morrem, né? Eu fui muito bem, tinha que estar de calçado, aquela coisa, primeira coisa, será que é isso?
porque eu não sou de perguntar, sabe? Ficar, ai, mãe, o que que é isso, o que que é aquilo? Não, eu só observava. Aí continuei e gostei, e aí ali eu já cheguei de casa, sabe? Aí depois teve a festa de religião mesmo, que daí era, né, roda, todo mundo dançando na roda, aquela coisa, e faz comida, e faz cozinha, não sei o quê. No, no segundo dia que eu estava no chão, que eu fui pro chão, já me botaram na cozinha. Vai lá fazer tal comida. Vamos para o quarto santo limpar os santos. E assim eu segui, fui, né, fazendo para todo mundo, né? A Mica era pequena, mas sabe que nós morávamos lá embaixo, né, Mica? A tua irmã foi minha irmã de religião. Então, assim, uma trajetória foi muito rápido para mim. Eu não fui estudada, assim, saber, hoje em dia, tu vai nas casas de religião e tu olha, não quero essa casa, quero aquela lá é mais não sei o quê. Eu não tive essa opção. Eu entrei porque eu acho que eu tinha que entrar, porque eu acho que eu tinha esse agora, né? Mas eu não sabia de nada, mas eu já estava me preparando para tudo isso, né? Então, foi muito rápido, muito proveitoso, né? Eu agradeço hoje as minhas 3 mães de santo que eu digo que era a finada mãe D, mãe Cleusa e mãe Ema. E foi elas que me ensinaram, por causa delas que eu estou aqui, né? Vocês estão aqui, tudo me ouvindo é por causa delas. Porque eu não fiz projeto nenhum. Você de religião, você. Não fiz. Né? Elas que me levaram a esse lugar todo. Né? Mas foi muito bom. É muito proveitoso. Se a gente se dedicar, não é, Samir? Se a gente se dedicar, é proveitoso. Tenho filhos de santo mais velhos, assim, que chegaram na minha casa bem no começo, né, quando eu passei a ser mãe de santo, porque, tu me pensa um pouquinho, Dani, porque a minha mãe de santo não, depois de tu fazer o teu santos, ela não te programava, tu prepara a tua casa, porque eu vou levar o teu santos para casa, não, chegava lá e ela, hoje vou levar o teu bará, que antes eram os bará que se levava primeiro, né? Vou levar o teu bará hoje. E tu não diz não, né? Porque daí não adiantava, né? E eu fui meu bará para casa, e aí já tinha 2, 3 filhas na volta, que é essa filha que eu estou fazendo, estou em função de religião lá, estou em obrigação na casa dela, a Raquel, né? A Cláudia, a Rejane, né, foram as primeiras. O Vaguinho, o filho, neto da finada mãe Ema, filho da Rosângela, a maioria conhece aí. Quando eu fiz a maci nele, ele tinha 8 aninhos. Né, e eu, como sempre, estou na beira das panelas, né, fazendo a comida. E ele diz assim, tava o finado Tony fazendo a maci, e ele... Mãe Preta, eu quero fazer, a senhora é minha mãe de santo, Eu, não quero, Vaguinho, pega o Tony que tá lá já fazendo a macia, eu tô aqui mexendo a panela, fazendo a malá, não sei o quê. Não, Mãe Preta, eu quero a senhora, me puxava da saia. E eu digo, ai meu Deus, vou lá fazer uma macia dessa criança, que não vai me deixar, né? Aí, com 8 aninhos, né? E agora tá me acompanhando também uma das minhas filhas mais velhas, que é a Clarice e a Bárbara, que estão ali escondidinho pra lá. Também são, né, sempre junto comigo, e assim eu continuo a minha jornada, pretendo continuar por mais uns anos, enquanto ele me deixar, eu vou ir. A gente queria saber agora um pouco sobre essas pessoas importantes, né, que influenciaram você na sua trajetória, né, para a religião da cidade também, como o Pai Nelson e a Mãe Ema, e como aconteceu de vocês se conhecerem. Bem, o Nelson era meu irmão de religião, é um dos 4 que entrou junto. E como ele era de Umbanda, né, a gente acompanhava ele na Umbanda. É uma pessoa muito importante, me ensinou muito, foi muito importante na minha vida, me ensinou muito. Né, eu tive uma trajetória muito boa com o Nelson, assim, muito linda na Umbanda dele. E a minha finada mãe Aide, a mãe Cleusa, a mãe Ema, né, pessoas que me ensinaram, me incentivaram a ser o que eu sou hoje, né? E com elas eu lidei com muitas pessoas, né?
Então eu aprendi muito naquela, o que servia para mim, eu trouxe para minha trajetória, o que não servia eu deixei lá atrás, né? Mas foi elas que me ensinaram toda a minha trajetória, me incentivaram, sempre estiveram perto de mim. E os meus irmãos, eu tenho o Paulo, que mora em Santa Catarina, uma pessoa muito chegada a mim, o finado Carlos, muito meu amigo, né, foi. Então, tem uns quantos assim, o João Luiz, que mora em Caxias, um irmão bem do coração, né, o finado Tony, que foi, se aprontou junto comigo, pessoas que me incentivavam, porque eu era muito cobrada na religião, eu acho que eu comecei já fazendo tudo para todo mundo. Então, quando eu não ia fazer isso, eu era cobrada. Então, eles me ajudavam, assim, tipo, para mim aguentar toda aquela pressão de quererem que eu estivesse ali fazendo, que eu estivesse junto com as pessoas, né? Então, foram pessoas muito importantes e a minha família que me aturou, né? Porque a minha mãe, na época que eu levei meu pai, a minha mãe, eu morava com ela, né? Eu simplesmente disse, mãe, vou trazer meu bará para casa. Ela não sabia o que era e ela era da igreja evangélica. Ah, era uma encrenca, né? Mas eu levei. Ela era assim, ela acreditava e não acreditava, era uma coisa meio engraçada, né? E meus irmãos, meus filhos, assim, eu nem falo assim, porque meus filhos foram que me carregaram, me deram suporte todo esse tempo, mesmo eles sendo pequenos, né? Que tem um aí, eu acho que tá, o André tá aí, tá aí, André? A Carol tá, daqui a pouco chega, né? Então é as pessoas que me carregaram e eu junto com eles na religião, foi sempre comigo, né? É a meus alicerces, sabe? Quando estava bem difícil, porque a religião é maravilhosa, gente, é maravilhosa, né? O espiritual é maravilhoso, mas as pessoas por horas te magoam, então tu tem que ser muito forte, como tudo na vida, né? Para seguir o teu caminho, para seguir em frente, porque se tu te pegar só por uma xingada de um pai de santo, ou de um irmão, ou de alguma coisa, e tu parar ali, tu não vais a lugar nenhum, tu não é forte, né? Então tu tem que ser forte, suportar tudo e seguir em frente no teu ideal, que tu quer na vida, né? É isso aí. O panteão afro-religioso é extremamente rico de histórias e significados, preenchidos de uma memória de resistência da comunidade negra. A senhora poderia falar um pouco sobre os e as orixás? Sim, olha, tanto o orixá, né, os orixás no espiritual, quanto as pessoas de tal orixá, são assim, é uma riqueza imensa, porque cada um tem o seu significado, cada um tem a sua trajetória, né? E eles passam para a gente aquilo, tanto as pessoas quanto o espiritual, né? Se tu é de um santo, tu tem a característica dele, né? E no pessoal, se tu vive aquela, tu te apaixona por aquilo, entendeu? Então tu passa a viver aquela característica, aquele jeito, e fazer muito mais porque tu está presente, né? É rico e tem até isso que vocês estão fazendo, é muito lindo, né? Relembrar essas memórias, porque tem muita gente aí, velha também de religião, que tem muita coisa boa para contar, né? Muita trajetória, muita coisa boa. Tem uns que ficaram pelo caminho, mas eles viveram isso, né? Tanto com o orixá quanto com o presencial, as pessoas, né? É muito lindo mesmo. Tem várias, orixá mesmo, né? É tudo maravilhoso, né? Tu te agarra no Pai Bará, que vai abrir o teu cruzeiro, que vai te mostrar o caminho, né? No Pai Ogum, que vai vencer as tuas demandas, né? Na Mãe Ansã, que vai te trazer a paz, a aliança, né? A tranquilidade, né? Vai te proteger dos ventos, dos temporais, é tudo uma, né? A Mãe Iemanjá com a grandiosidade dela, né? É tudo, né? Muito lindo. E sobre as entidades? Caboclos, preto velhos, exus, assim, preto velho. Preto velho é nosso, né?
o nosso, eu digo que é as minhas bengalinhas, sabe, de porte maior, porque uma divindade, né? Os caboclos com as suas ervas, com as suas curas, né? Os pretos cegos com as suas benzeduras, né? O cigano trazendo axé para ti de dinheiro, de luta, porque os ciganos são os lutadores, né? Eles passam aí, passam o cigano pedindo. Meu Deus, ele está trabalhando, né? Ele está fazendo a sua luta, né? E os Exus são a tua terra, a rua, né? Se tu tem fé, eles te protegem de tudo, até de tiroteio, né? Se tiver fé, tu pode ter uma chuva de tiroteio que não te pega, se tu tiver a fé, né? E assim vai, as entidades são ricas em, né? O Xangô, a justiça, né? Tu vai lá, pede para Xangô, não precisa dar tanto, né? Mas tu vai ali, acende a tua velhinha, tu faz o teu pedido, tu, né, és merecedora de... Se está no teu alcance, se tu merece aquilo, ele te dá tudo, né? É muito rico, é muito lindo. Bom, a sua casa de religião, o Reino Africano de Ogum, Yansan e Xuxiriri, ela foi fundada na década de 1990, né? Com certeza foi uma grande conquista. Pode contar um pouco pra gente como é que aconteceu a formação da sua casa, como é que foi? Bem, como eu te disse sempre, eu não me programo, né? Não dava para se programar, né? A minha mãe de santo dizia, é isso e é isso, né? Aí tá a Clarice, que é uma das filhas mais velhas, que pode, né, confirmar isso aí. Então, eu ia na casa dela de manhã, de tarde e de noite, né? Eu ia toda hora. Então, um dia eu cheguei lá e ela disse assim para mim, do Pai Bará, eu já contei para vocês que ela vou levar e deu, vai levar. E o Santos a mesma coisa. Eu morava do lado do Inter, quem é de Arroio Grande sabe ali, do lado do Tuica, ali eu morava. E eu cheguei na casa dela e ela disse, os teus santos vão ir para tua casa agora de noite, né? E quando o orixá vai para casa, tu tem que fazer umas funções assim para recebê-lo, né? E eu disse, mas eu nem me programei. Vai-te embora e te programa, né? E lá fui eu, né? Tá? Aí cheguei, tá, levei meus santos muito bem, né? Foi muito bem recebido, né? E aí começou as pessoas. Aí veio já as filhas de santo, né? E eu não quero ser mãe de santo, Deus me livre, porque eu via que a mãe Ema passava, eu não queria passar por isso, Deus me livre, né? Mas eu já tinha um que era o menininho esse, né? E elas, a senhora já tem vaguinho, por que não pode ter nós? E aí já veio 3, 4 e foi indo e não parou mais, né? A Noni estudava lá fora, dava aula no Padre Neves, lá fora. O Padre Neves era vivo ainda, né? Dava aula lá fora e se tratava comigo. E aí ela também, não, mãe, leva seus santos para casa, para mais perto da minha casa, eu posso ir lá, não sei o quê. Né? Ali começou. Quando eu vim para cá, para essa casa, eu acho que deve fazer uns 30 e poucos anos que eu estou aqui nessa. A minha filha tinha 5 anos, eu acho que é. E aí, quando eu vim de lá para cá, eu tinha 5 filhos lá. Quando eu vim para cá, que eu inaugurei essa parte aqui, eu tinha 12, né? E a mãe Ema dizia assim, a conta do pai Xangô, agora vai dobrar, né? Eu digo, ai meu Deus, né? Eu tenho até fotos, ia separar, mas me esqueci, gente, para mostrar para vocês do começo, né? E aí foi indo e eu, né? Lá um dia eu fui fazer uma cozinha em Rio Grande, né? E a minha mãe disse, a minha avó de religião, mãe dele, dizia assim, Ema, vamos dar um axé de facas para a preta, quando for o teu batuque lá, porque tu não corta, tu não sei o quê, quando vai fazer serviço tem que ser ela, então ela tem que ter o axé. E deram o axé. Né? Coisas, sempre tudo lá no UPA, nada é que eu me programei para ganhar aquilo, não. Era tudo no UPA. E o búzio é a mesma coisa. O meu búzio, eu estava em Rio Grande, no batuque no quatro-pé do meu irmão, do finado Tony, e eles, antes de eu chegar lá, eles já tinham deixado os búzios para botar para mim, e eu não sabia de nada. Quando eu cheguei lá, a mãe dele disse, Preta, eu vou te dar o búzio,
porque a Ema não joga. A Ema não joga e aí tu atende, joga para ela, porque ela não gostava, não tinha paciência, né? E aí eles me deram também, eu soube na hora que eu ia fazer o Urumilaia, que eu soube que eu ia ganhar isso, né? Foi tudo assim, muito rápido. E ali foi vindo as coisas, foi vindo, sabe? E não parava, sabe? E eu não parava para pensar, tal tempo atrás eu fiz isso. Não, foi muito rápido, né? E outra coisa, eu tenho 6 filhos, né? Eu trabalhava de manicure. Eu saía de manhã de casa e voltava de noite. Era uma correria a minha vida. Eu não tinha tempo de me programar. Às vezes eu chegava de noite, né? E abria a porta, assim, estava cheio de gente, assim, para se benzer com a minha pombagira ou com os caboclos, né? Que daí eu fazia a função, né? E eu dizia, abria a porta e dizia assim, meu Deus, entrei na casa errada, fechava. Aí todo mundo, pode vir, porque nós estávamos te esperando. Eu chegava louca de cansada do salão e trabalhava, né? E assim foi crescendo, crescendo, crescendo. Vocês veem que eu tenho, assim, quantos filhos eu tenho, porque foi nas 40 anos que vocês fizeram um batuque surpresa também, quase me mataram, né? E aí eles assinaram todos ali, aí eu contei não sei quantos lá, porque eu não tenho te dizer, tem tantos, né? Vai ter... Não, nem conto, não dá tempo. E cada vez vem mais, assim, sabe? Graças ao meu pai, graças ao Pai Xangô e a Deus, né? Mas nada eu me programo, assim. E a mesma coisa é a função de religião. Vou fazer um 4 pé. Não, eu não programo um mês. Meus filhos que se programam. Eu digo, eu vou fazer a semana que vem. E já faço, ou amanhã. E deu. É bem assim. Tudo corrido. Faltou alguma coisa? Eu falo antes, né? E a sociedade brasileira, né? Ela é marcada por práticas machistas, né? E isso se reproduz em diversos espaços. Como que a senhora vê o papel das mulheres dentro das religiões da África? Porque às vezes tu vê muito mais mulheres na religião do que homens, né? Mas é assim, é a fortaleza da mulher, né? A mulher diz, eu quero, eu vou fazer, e vai lá e faz. Porque o homem realmente é muito machista. Hoje em dia já está mais leve, mas antes era um horror, sabe? Era muito, eles eram muito brutos, entendeu? Principalmente se tu estava num cruzeiro largando uma oferenda, né? Era bem complicado, né? Hoje em dia eles já aceitam mais a religião, mas as mulheres, a dedicação, a mulher sempre foi um ser muito sofrido por tempos, né? Então ela procurava aquele acariciamento da mãe de santo, do pai de santo, das entidades, da religião, né? Que ali ela se acalentava e ali ela tinha os seus afazeres, as suas coisas mais da vontade dela, porque sempre foi uma coisa sem vontade, né? Principalmente o trato, né? Tinha homens muito machistas, né? Hoje em dia já está. Uma vez eu fui despachar num cruzeiro, que no tempo que nós começamos era só eu, a mãe Ema, a tia Cleusa, e só. Nós fazíamos o serviço e nós ia despachar, tá? Nós já levamos até tiro, né? Claro que não nos pegou, mas nós levamos, né? Então, quando eu paro assim no cruzeiro, tinha um senhor que rondava os mercados ali do Extra, e eu acho que tinha outro mercado ali, e tinha uns cachorros, né? Furiosos. Eu fui abaixar no cruzeiro assim para acender as velas, para largar a oferenda, e ele, feiticeira, bruxa, não sei o quê, pega fulano, que era o cachorro. E lá veio os cachorros. E eu digo, vou me morder, porque eu não vou parar. Estou acendendo a vela, porque era eu que descia do carro e que ia, né, fazer as oferendas. Então eu digo, vou largar tudo aqui? Não, né? Acendi a vela. Quando ele viu que eu não me levantei, que eu não saí correndo, ele só fez os cachorros, acho que eles entendiam, né, o vocabulário dele, e aí eles pararam assim em cima de mim e ficaram cheirando assim, né? Eu digo, não tenho medo.
E aquela esquina, eu digo, agora eu vou despachar muitas vezes aqui. E eu sempre ia e ele já nem dava importância, né? Uma outra vez nós fomos fazer uma oferenda, passando para o morar, numa esquina que tinha assim um quê, e era uma mesa para Exu, muita coisa, né? E a mãe Ema estava grávida do Juninho, né? Foi eu, ela e a pessoa que estava fazendo a oferenda, e aí eu e a tia Cleusa é que descia sempre, né? Nós, né? Que descia. Aí eu tô botando as garrafas, assim, as coisas, e um senhor, o que vocês querem aí fazendo feitiço? Agora eu vou dar um tiro. Claro que ele deu para cima o tiro, né? E aquele pá, pá, e eu abri a champanhe, aquele pá da champanhe, e o homem pá do tiro. Olha, era uma incrível. A mãe Ema, ó, para dentro do carro, né? Eu e a tia Cleusa ficamos fazendo, né? Aí a tia Cleusa, tá, Preta, deixa acender as velas, não sei o quê. E eu, tipo, tá, saí caminhando assim, me lembrei, tá, mas eu não abri aquela champanhe lá, voltei para abrir a champanhe, o homem deu outro tiro. Eu fui para dentro do carro bem tranquila. Elas me levavam sempre, porque era só nós mesmo, né? E eu não me assustava, eu estava ali a fazer, né? Não ia deixar me fazer alguma coisa. E assim era, aqui em Arroio Grande, principalmente, nós sofremos. Né? Sofremos muito. Mas sempre as críticas vinham dos homens, assim, sabe? E do pessoal das religiões, das aleluias, que eu digo, né? Essas, pá, eram horrores. Nós tinha uma esquina ali, que era um movimento, né? E na outra tinha a Assembleia de Deus ali, tá? Então, nós sempre despachávamos ali naquela esquina e pegávamos mercado, assim, né? E eles saíam de dentro da igreja e começavam a fazer, não tem problema, não estou fazendo nada para vocês. E o pessoal é meu parente, né? E aí um dia eu digo, eu vou ir lá a guria me convidou, né? Eu digo, agora eu vou ir. E fui o culto. Não tem nada que tem, vou lá, né? Bem tranquila, gosto, porque eu tenho parente na religião. Eu tenho um irmão que é de religião. Por que eu vou criticar ele, né? Eu vou lá e acompanho ele, se tiver que ir, pronto, né? Cada um com a sua religião. Né? É a aceitação. Então, hoje em dia já está bem melhor. Falando de preconceito, então, né? A gente sabe que as religiões afros são as principais que, né, que sofrem mais preconceito, principalmente aqui no Brasil. Como é que a senhora acredita que a gente pode lutar contra esse preconceito e qual o papel da religião nessa luta? A nossa luta contra o preconceito é passando por cima dele. Olha, tu vais... eu não vou sair agora ali, assim como eu tô, porque as pessoas vão me olhar e vão me criticar. Não, eu vou sair. Eu sempre andei em Arroio Grande de turbante, cheia de guia, tá? E eu paguei uma promessa de um filho meu, que eu fiquei grávida, e eu podia abortar ele, né? Então eu pedi a Deus que, se por acaso e aos orixás eu continuasse a gravidez, eu iria 7 anos levar bala para as crianças, vestida de baiana e com o bebê no carrinho, né? 7 anos eu fiz isso. Eu fui criticada 2 ou 3. Depois, não. O primeiro ano, ninguém pegou minhas balas. Ninguém. As mães, não, isso aí, saravá. Assim, né? No outro ano, eu já saí com mais bala, né? Jamais crianças iam atrás de mim. E as mães junto, mas elas não diziam não. E assim foi indo, e assim foi indo. Uma vez eu fiz dia de festa de Cosme e Damião, acho que foi o último ano. Eu levei todas as crianças lá para a festa, né? Porque iam tudo atrás de mim. E eu dizia, tem mais bala lá na festa, vamos para lá. E eles foram tudo. E era lá embaixo, perto do arroio, a Mica sabe disso. Né? Era perto do arroio e eu levei tudo. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que se esconder, né? Eu dei várias palestras lá na UFPEL em Pelotas, né? Assim, né? Levava os buses, ia de tratamento e tudo. Uns ficavam até o final, me perguntavam, não sei o que, outros não. Mas eu fui lá e fiz o meu papel. É isso que a gente tem que fazer, né? Hoje em dia, antigamente, Deus me livre de isso, uma pessoa, um rapaz meio alegre, assim,
Hoje em dia, não, eles estão aí, eles metem a cara e é muito bonito. Tu vai uma encontro que teve agora aqui, né, LGBT, tem um monte de gente, todo mundo bate palma. Aqui tinha o Glamour Gay, todo mundo ia, sabe? Enchia o Gitão. Vocês todos que moram em Arroio Grande sabem disso, né? Enchia o Gitão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e mostrar que a gente está ali. Não pode ter o preconceito, né? Somos todos iguais, né? Então, é assim que nós conseguimos combater. É assim que a gente consegue combater. É isso aí. Ó, chegou minha outra filha, essa é a Carol. E você tem uma trajetória junto da escola de samba Samba no Pé. Você poderia nos contar o seu envolvimento e da sua família no Carnaval da cidade? Bem, a Samba no Pé, quem fundou foi a minha prima Eva Nair, né? Então, a nossa família é muito grande, né? E muito unida, que nem aquela família da televisão, né? Muito unida. Então, a gente sempre ajudou ela. Eu adoro a Samba do Pé, né? Hoje, até aqui em casa, todo mundo ri de mim, que todo ano eu digo, não vou fazer nada esse ano para a escola. Chega o carnaval, gente. Não dá, eu sigo fazendo, né? Então, eu sempre fiz fantasia, ajudei, vinha aqui em casa, já teve mais de 30 pessoas aqui dentro durante o carnaval, todas saindo na escola, meus parentes de Pelotas, né, vinham tudo para cá, eu faço fantasia. A minha filha, a Carol, foi madrinha da bateria da Samba do Pé, muitos anos, nem sei quantos anos, né? Porque ela tinha 10 anos, eu acho até menos, e já saía na frente da bateria. Então, eu sempre fiz fantasias e sempre acompanhei, né, eles. Teve um ano que eu era o Saninho, o presidente. Aí, eu acho que eu só não fiz os destaques, mas o resto eu fiz tudo. Teve um ano, eu acho que foi esse mesmo, né, Anderson, que veio o pessoal do Trem do Sul, né, os rapazes, né, e aí eu fui lá e medi 2014, a minha memória ali é uma maravilha. Então, eu acho que eu fui lá e fiz as medidas, né? Medi uns rapazes lá para fazer a roupa, né? Tudo certinho, tava tudo, olha, passei um trabalhão, né? Cheguei, fiz as roupas, tudo, não sei o quê. No dia, veio desfilar outros. Aí, a fantasia ficava pequena, outro ficava grande, e eu tô ali, a escola tá quase se arrumando lá, eu tô costurando, aumentando roupa. Olha, foi um horror. Aí me pediram, faz uma roupa com um rapaz do tamanho do fulano, né? E eu fiz a roupa, o homem chegou, o que tocava o supapo, chegou, botou a roupa, pá, certinha, sabe? E eu não sou costureira, eu não fiz curso, eu me atiro lá, eu olho assim, eu vou fazer aquela roupa ali e faço. E assim foi na escola, porque roupa de escola de samba é complicada, né, Maristela? E eu fazia, né? Não como profissional, e sim para ajudar. E gosto muito da escola e esse ano estou super preocupada, né? Porque de repente, assim, não é ninguém da nossa família que está na diretoria, e aí não sei como é que vai ser, né? Mas eu já estou preocupada. Mas eu já acho que fazer também, né? Não tem. E o Maison também saiu anos na frente da comissão de frente. É todo mundo envolvido aqui em casa. É isso aí. A gente sabe que nas cidades existem espaços que foram compartilhados pelas famílias negras, tanto para moradia quanto para sociabilidade. A senhora poderia destacar para nós alguns territórios negros daqui de Arroio Grande, espaços representativos para a comunidade negra daqui? Olha, o que nós temos é o Guarani, que ele está revivendo agora, né? Demais é uma luta para entrar nos lugares, né, Maristela? Agora já estão quebrados, né? Porque antes clube branco não entrava negro, né? Negro não entrava, né? Então, para nós foi uma honra, para nossa família preta, quando o Bruno da Lili foi duque do Cacheral, né? Depois, uns anos depois, né? E também quando a minha filha Lili debutou no comércio, no Cacheral, no comércio foi só visita, no Cacheral, e o Maison foi duque,
Então, a gente vai se enfiando, porque te dizer, tem um espaço só dos negros, ou... Não, era o Guarani, né? Agora vai em todo lugar, né? Mas é o Guarani, que está agora revivendo de novo, né? Como ponto de cultura, né? Mas demais não, era tudo muito lutado para entrar. A gente ia nos outros lugares, né? Tipo Pelotas, lá no Picaí, né? E assim. Olha, é isso, Mãe Preta. Terminou as perguntas aqui. Agradecer, né, pelas respostas. E a gente vai abrir agora, para quem quiser fazer alguma questão. Está aberto. Eu tenho. Com silêncio. Primeiro, mãe, agradecer por nos receber na tua casa. Muito obrigado mesmo. E já foram muitas histórias contadas. E eu tenho duas perguntas. Vou me por atrevimento, me desculpe. Mas a primeira é como a religião chega em Arroio Grande, né? Essas histórias que você ouviu, né? Por exemplo, né? O pessoal comenta muito que no Rio Grande do Sul a religião entra para o Rio Grande, o próprio Príncipe Custódio teria morado no Rio Grande, Bagé. Como é que chega aqui a tradição que chega? E a segunda é se a senhorita pudesse nos contar sobre as procissões, né? Que a gente sabe que Arroio Grande, né, também sempre teve, né? Uhum. Bem, a entrada da nação, né, em Arroio Grande foi através da minha mãe de santo. Né? Porque nesse ano de 78, né, que foi quando eu comecei a acompanhar ela, já tinha uma pessoa em Arroio Grande, filha de nação, mas não exercia, que era filha da finada mãe Nelly, Azuma. Mas ela só tinha na casa dela, não exercia. E quando eu cheguei em Arroio Grande, a minha mãe de santo já tinha uma terreira, né? E aí, como ela era filha de nação de lá, que ela era de Nagô, e aí passou para o Jeje e veio para Arroio Grande. Aí veio de lá a mãe D, a tia Cleusa, e aí elas trouxeram a religião para cá. Que daí aqui a Manhema formou filhos, né? Porque a maioria dos batuqueiros que tem agora em Arroio Grande passaram pela essa raiz da mãe Oxum lá, né? Porque uns eram filhos da tia Cleusa, outros da mãe Ema, então todos têm essa mão delas, né? Da bacia delas. E foi a mãe Ema quem trouxe, tá? A outra pergunta qual era? Sobre as procissões? As procissões. As procissões de Umbanda, o Pai Nelson sempre fez, né? A primeira procissão que envolveu nação, também o ano eu não consigo me lembrar, foi uma procissão que a gente montou a gruta ali, da mãe Oxum, que veio pessoas de nação, né? Veio um senhor do Xangô, né, que era nosso irmão de religião, e uma moça da mãe Oxum, que era filha de um amigo nosso de nação também, mas não era do mesmo nosso lado, mas ele nos acompanhava sempre, filha do Ramão, né? Irmã de santo do Ramão, aliás, desculpa. Tá? E aí nós fizemos a inauguração da gruta, né? E teve a procissão da Mãe Oxum, que daí teve uma terreira, né? Os orixás até chegaram, foi um momento muito lindo, porque o Xangô do rapaz veio, né? Chegou lá na gruta e foi até o lugar onde era a terreira. Quando começou a terreira, ele, né, se retirou, só ia ficar, né, no espiritual ali. E daí a gente continuou sempre as procissões, acompanhada do Pai Nelson, da Mãe Ema, todo mundo junto, né? Várias casas tiraram, a minha, a do André, tirou a procissão, porque daí era assim, cada casa tirava a procissão, né? Tanto do Pai Ogum, quanto da Mãe Oxum, da Mãe Iemanjá, né? E aí várias casas se envolveram, o Tanajara, né? Várias casas tiravam. E hoje em dia a gente faz as procissões, as caminhadas e tudo, né? Mas hoje em dia está muito diminuído, sabe? Tem várias casas de terreira, de nação, mas eles não fazem um acompanhamento, sabe?
E hoje em dia tem 3 casas que saem para a rua, 4, vou dizer, mais, que saem para a rua, que fazem as procissões, que, né, fazem as caminhadas da Umbanda. É a minha casa, do André, do Sérgio, né? E de quem mais? Esqueci algum. É do André, no caso, do Sérgio. Janice, quando fez. A Janice, que morava em Arroio Grande, agora mora lá em Jaguarão, né? Mas a gente consegue juntar, porque nós temos, assim, bastante acompanhante, bastante filho de santo, e eu tenho uns em Rio Grande que vem também, e aí já se faz é muito bonita as procissões. A gente não deixou morrer, né? Porque se a gente não vai lá, e hoje também o meu filho é presidente da federação, o Maison, e aí o pessoal, tem vários que são da comissão dele também, e aí a gente, né, faz uns... Enquanto nós pudermos... Não, só vou terminar. Enquanto nós pudermos, nós vamos continuar fazendo as procissões. E, né, se eu não puder, que, né, eu tenho meus filhos aí, que são tudo de pai de santo, né, vamos lá fazer, vamos lá, não vamos deixar morrer. E o pai André, a casa dele é muito grande, né, e aí a gente pega, depois das procissões, a gente vai fazer a terreira lá, que o salão dele é maior que o meu. A gente termina tudo lá. Sim. Então, como a Bruna tinha falado sobre as perseguições e as intolerâncias que a religião de matriz afro-brasileira, de matriz africana, sofre aqui no Brasil. Mas, assim, quando a gente se fala de religião, acho que independente, eu acho que religião deveria ser um lugar de acolhimento, de amor, né? Eu acho que quando você está pregando uma palavra, eu acho que independente de qual seja a religião, é aquilo que você se sente bem. Exatamente. Então, quando você prega o ódio, e ainda são outras religiões que falam que você é do mal e que te distorcem, te perseguem, te criticam, eu acho que não é aquilo... religião. Não é religião. E aí, eu queria te perguntar, para uma pessoa que nunca foi para uma casa, né, um terreno, como que você explicaria isso para uma pessoa, tipo, o que é, né, o que você sente? É isso que eu queria te perguntar. Eu sempre digo assim, que a religião é respeito um com o outro, tanto eu que sou uma mãe de santo, quanto a pessoa que não sabe nem aonde vai chegar, onde está chegando. Por que eu fiquei nessa religião? Eu também não entendia nada. E eu cheguei nessa casa e me acolheram, tá? Me respeitaram, me deram o acalento. Então, ali eu fiquei, né? Porque tu quer ser bem tratada, né? Tu não quer ser maltratada. Tu não quer que vejam os defeitos piores ou melhores. Não, tu te abraça porque tu chegou ali. É tipo, nasceu o teu filho. Tu vai abraçar porque ele é teu. Não interessa se ele tem algum problema. Ele é teu, entendeu? E a religião é a mesma coisa. E eu digo sempre, religião é respeito, né? Acolhimento, né? E tu saber acolher o outro com os problemas dele. Eu estou acostumada a dizer aqui em casa, gente, religião é portas abertas. Se chegar um que matou, quando os meus vão para o chão aqui, que vão fazer uma macia, eu digo, olha, tu ainda está em tempo de desistir, né? Se tu quer desistir, tu desiste aqui. É assim, tu entrou para casa, se tu matar ali na esquina, tu tem que vir me falar. Porque eu vou saber te defender, né? Se eu tô te acolhendo aqui agora, eu tenho que te acolher com as tuas coisas boas ou ruins. É isso a religião. Certo?
Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, sempre, né? Com esses vários filhos que a senhora tem, mais de 50 filhos, como é que a senhora se vê, assim, isso seria uma missão? Isso veio para a senhora como uma missão? Porque a senhora acolhe todos os filhos, com todas as suas diferenças, um de cada jeito, sem distinção de nenhum. Exatamente. Como é que a senhora trata isso? Isso veio para a senhora como uma missão? Olha, hoje em dia, assim, faz pouco tempo que eu olhei para trás, né? Para ver, assim, que eu cheguei aqui mesmo, né? Com esse monte de gente. Sabes quando eu acordei para tudo isso? O dia que eu entrei aqui e tinham várias pessoas que não cabia aqui dentro, sabe? Daquela vez. Depois, no outro dia, eu pensei, todas essas pessoas estão aqui por causa minha, né? Não é por causa minha, porque tu sabe que veio gente de tudo que é lugar, meus amigos, filhos de santo, gente que eu ajudo. Então, é isso aí. É uma missão. É uma missão. Não é para todo mundo, né? São pessoas escolhidas sem elas pedirem aquilo, né? Porque tu vai ali e compra as coisas que tu quer. Sim. Isso aí não se compra, se conquista, entendeu? Hoje mesmo, todos vocês estão aqui. Para mim é uma alegria, sabe? Porque vocês estão aqui porque vocês acreditam. Ai, desculpa, gente, eu não sei porque essa tosse. Vocês acreditam que eu tenho uma história para contar para vocês, né? Que vai ser bom para vocês, para a trajetória. Então, isso aí é tudo uma missão. Pai que abençoe. Essa é a Noni, tá? Eu sou a Noni. Ah, eu já conheço eles. É que hoje é dia de oração na minha casa. E aí, Uma das primeiras minhas filhas do santo, tá? Essa aí também é aquela que dizia eu quero, e eu não quero, não quero. Tudo bem? Viu? Então, isso aí é uma coisa assim que é a tua missão, não adianta. Porque eu nem sabia o que era religião, eu conto isso para vocês. Quando eu fui lá para Manhema, e só porque a minha filha parou de chorar à noite, eu fiquei ali naquela casa e eu gostei do pessoal. E eu vim lá de Curitiba, de Macapá, podia ter ficado por lá, né? Não, eu vim para Rio Grande, meu Deus, né? Então, é uma missão que a gente traz. E tem vezes, porque ninguém é perfeito, né? Tem vezes que, agora não, agora eu estou bem centrada, acho que eu fiquei mais velha, fiquei mais quieta. Mas às vezes eu dizia, mas o que eu inventei esse monte de filho para me incomodar? Mas que coisa séria. Agora não. Agora eu estou tranquila, sabe? Mas por horas tu pensa, eu cheguei até aqui, né? E outra coisa que eu friso muito é o meu esposo, Mauro, que está ali, bem quietinho ali. Ele, porque às vezes tem 20 pessoas aqui, ou quase 20 no chão, né, fazendo obrigação, e mais os que vêm do outro lado, e ele também atura tudo, né? E eu agradeço a ele também, que ele não é de religião, e ele está sempre ajudando todo mundo, sabe? E acolhendo. Então, aqui é uma casa de acolhimento, sabe? Tu acolhe as pessoas, sejam elas como for, né? E eu nunca vi esse lado assim, eu não quero aquele ali por isso, né? Não, o que eu vou fazer, né? Se Deus botou na minha porta aí, meu pai botou, ele sabe como é que eu vou saber agir com essas pessoas. E elas comigo, né? E é isso aí. Eu acho também, assim, você recebeu um exemplo da Manhema. Tu conheceu, aonde tu chegava, É. tu não tinha nem onde dormir, nem o que comer. É verdade. Ela dividiu. Isso mesmo. Então, Ela acolhia tudo. tem aquele coisa da EMA, né? Sabe? É a convivência, né? Isso, porque convivência. a Mica me viu, me conheceu, nós conhecemos sempre em Arroio Grande, mas ela viu a minha trajetória lá de filha de santo, de sair para despachar sozinha, né? Tu sabe tudo disso. Então, hoje em dia, se eu tiver que ir lá despachar um serviço sozinho, eu vou, gente.
Não tem problema. Mas se eu digo, pego a bandeja aqui, vou lá despachar. Não, mãe, tu não vai, deixa que eu vou. Eu deixo que eles vão. Fazer o quê? Mas Né? você também tem que fazer, ó. Mas olha, é maravilhoso, é uma coisa muito linda, é só tu te dedicar a tudo isso, né? Sem medo. Às vezes as pessoas dizem, a religião é cara. Não é tão cara assim. Te dedica que ela se torna barata, ela se torna a tua vida, a tua, sabe? Não é assim, né? Basta dedicação. Bom, pode me perguntar, porque senão eu vou seguir falando. Eu acho que tu não fala muito disso, não pensa muito de ser a mãe de santo mais antiga da cidade. Caiu a ficha faz pouco tempo. Mas, assim, é uma experiência, mais uma experiência. E qual os maiores ensinamentos, assim, que a senhora passa para os mais jovens, assim, ou quem está chegando na religião, com a experiência de ser essa mãe de santo mais antiga da cidade? Eu sempre digo para eles, se dediquem bastante, respeitem as pessoas, que o respeitem em primeiro lugar, né? E cuidar dos seus orixás, cuidar das suas coisas, da sua trajetória e nunca dizer não para ninguém, né? Porque a maioria dos meus filhos, agora deve ter uns 3 ou 4 só, que tem só um amaci, mas a maioria é pessoas que têm orixá na vasilha. Então, nunca diga não, né? Se tu chega na casa dela e diz assim, passa uma vela, tu me benze, porque normalmente as pessoas nem sabem passar vela, não, me benze. E ela disser assim, vai lá na mãe de santo tal, ou na minha mãe, para ela te benzer. Eu não posso agora. Não é assim. Se tu foi lá na casa dela, é que tu quer ela. Tu gosta dela, te mandaram lá. Então, nunca diga não para nenhum, né? E sempre com muito respeito e nunca deixe para trás o seu sagrado, que é a nossa religião. Nunca deixar para trás, sabe? Sempre continuar fazendo, continuar exercendo, né? E atendendo as pessoas, né? Eu sempre digo isso para eles. Que aí vão chegar, né, num patamar, um dia todo mundo vai chegar, né? E agora eu estava falando para as meninas lá que foram para o chão, vocês fizeram obrigação tal dia, então vocês escrevam ali, porque tudo isso que vocês estão fazendo aqui, um dia vai virar história, né? E elas, pois é, vou fazer, vou botar tudo direitinho. E não é. Lá um dia, quando que eu ia pensar que alguém ia me perguntar dessas coisas? Nunca, entendeu? Lá um dia tu vai ter que contar a tua história. E se tu escrever ela, tu vai te lembrar, né? Porque olha, gente, se eu contar toda a minha história para vocês vão ficar aqui hoje, amanhã, depois, né, também. Porque é um monte, sabe? É um monte, né? Mas, né? É isso aí, menino. Respondi a tua pergunta? É que alguém serve água ou refri aqui para o pessoal, deve estar com sede. Eu fiz bolo para vocês comerem, tem bolachinhas, se quiserem café, tá? Viu? Eu digo, eu não vou chegar no horário, né? Porque 3 horas, recém está no meio da oração lá em casa. Mas aí eu digo, não vou, pelo menos hoje, 3 horas começa. Eu tenho, né? Porque, né? Tem que fazer uma pergunta. Todo mundo aqui conhece a gruta, né? Principalmente os meus alunos aqui, vocês sabem a gruta ali da ponte, né? Que tem ali embaixo. Tá. Quem construiu, grande parte, foi a Mãe Preta. Então, a senhora pode contar como é que foi a construção, essa ideia de construir a gruta no arroio e tudo mais? Bem, como sempre, a ideia foi do Pai Nelson, né? Porque ele tinha uma grutinha em casa, né? E aí ele tinha na época filho de religião, o Canecão, que a maioria conhece aqui. E aí o Canecão era vereador. E o Pai Nelson disse, nós podíamos fazer, porque sempre faziam as festas de encerramento, né? No arroio, isso e aquilo. E o Pai Nelson disse, nós podíamos fazer uma gruta lá, né, Canecão? E ele, Nelson, se tu quiser, a gente se organiza e vamos lá fazer a gruta. Junto ao pessoal do terreiro, tá? Vamos fazer a gruta.
né? E aí chegou o grande dia de começar a gruta. Aí sempre tem, na casa tem um pedreiro, tem alguém que entende de botar um tijolo em cima do outro, né? Não sei. E o pessoal para ajudar, né? Aí nós fomos todos. Chega na hora de vamos lá, tem 3 ou 4, né? Mas é o dia de vamos lá, vai todo mundo junto, né? Então, ó, eu virei massa para fazer aquela gruta, eu colei as conchinhas, porque era toda cheia de conchinha. Agora eu acho que tem pouca conchinha, né? Nem me lembro. E tinham as pedras de ponta, nós fomos montando, né? Quem montou a base de arame foi um rapaz que era lá do Nelson, que trabalhava com esses arames. E a gente virava a massa, carregava areia, nós fizemos tudo, eu acho que fizemos em 1 semana. Eu não me lembro o tempo certo, tá, gente? Porque já faz tempo e eu sou muito esquecida. Mas foi nós que fizemos tudo. E outra coisa, eu acho que nós começamos em novembro. E chovia que nem sei, e tinha que terminar porque dia 8 era a procissão. E assim foi, e nós conseguimos terminar e fizemos tudo. Né? Não só eu, meus irmãos, todo dia ia um diferente, mas todo dia ia eu, amanhã, meu pai Nelson. Né? Eu, amanhã, meu pai Nelson, e tinha outro que nos acompanhava sempre. Claro que as criancinhas, eu todo mundo vaga. As criancinhas, né, que todo mundo tinha uma pá de filho, né? Eu só tenho 6, né? Então não é uma pá, é quase uma pá. Outra coisa, a gente nunca se acha que a nossa religião é sacrifício. Eu saía daqui de cima, era lá na beira do arroio, a casa da Manhema. Eu saía com 3, 4 filhos pequenos e às vezes um na barriga. Ia para lá, fazia as funções de religião, tá, tudo. E depois eu fui morar no Promorar. Quando eu fui morar no Promorar, eu também fazia a mesma coisa. Teve um dia à noite que eu atravessei o arroio. Seu Chiru me levou, claro, para mim conseguir atravessar, mas ele só me atravessou a água ali e o campo, que era escuro. Eu fui embora para casa, porque eu deixava as crianças em casa. Eu ia pela estrada da ponte ali, né? Uma vez teve uma enchente e tinha gente de obrigação, e eu cuidava os presos, que a gente diz que é os que estão de obrigação. E aí a Manhema disse, não vai, tá chovendo, guria. E eu digo, não, eu vou sim, porque eu deixei as crianças, né? E se eu não... Aí eu fui. Olha, estourou um poste na estrada, de luz, assim, caía a luz. Eu saí pelo meio de um campo, assim, perdi o tênis, até hoje não sei andar. Entrei no Promorar só com um calçado e me fui em casa. No outro dia, a água passou por cima da estrada, vocês se lembram aí, mais cedo? Passou por cima e não dava para passar a pé, só de carro. Se eu não tivesse ido, meus filhos tinham ficado sozinhos, né? E eu fui, mas imagina, né? Eu digo, graças a Deus. Mas era sempre assim, eu saía da manhã de noite, com os filhos empurrando o carrinho, ou então se não tinha carrinho, ia no colo. As gurias, essa aí se lembram que são mais velhas e sabem da minha trajetória. E eu nunca deixei de ir à religião por causa disso, né? Bom, a festa da minha família nem ia, nunca ia, né? Porque tinha sempre setembro, sabe? Tem os festejos, capaz, tinha a função, né? Setembro, mês de Xangô, tinha festa de Cosme, batuque de Xangô, obrigação de Xangô, não sei o que, eu não ia nunca. Junho, pá, nem pensar. Tudo, se não tinha o batuque, tinha a festa de Exu, tinha não sei o que, eu não ia, não dava, era eu a que tirava os santinhos do congá, limpava, tirava os santinhos do coração, limpava, botava de volta no lugar, era eu tudo, né? Então, eu nunca desanimei, eu sempre fui, né? Quando eu era nova, eu era muito brava, sabe? Pá, me dizia uma coisa até amanhã, mano, eu saía bufando. Aí depois eu fui, sabe, lapidando e fiquei tranquila. Eu não sou também, hoje em dia também, de vez em quando também engraveço, né? Mas eu fico uma brava quieta, assim, sabe? Não bato boca, mas...
Só manda WhatsApp. Só manda o WhatsApp. Claro, sua mãe. Ah, é verdade, a Maristela. Enlouquece. A Maristela já diz a mãe de santo tá nervosa. Não, mas olha, criatura, hoje mesmo, olha aqui, vocês tirando os alunos, né? Não estou dizendo para vocês, tá, meus queridos? Né, se tivessem ido tudo para a caminhada, Anderson, tava boa, né? Se tivessem, tinha um monte de filho da mãe preta lá, né? Então, aí, outro dia me enlouqueci. Agora, eu lia assim, né? E digo assim, pronto, apertei, que nem fazia o cara da novela, que fazia assim, postei, pronto. Fiz bem assim, Maristela. E aí, quem leu, leu, quem não leu, não posso fazer nada, né? Aí, depois, no outro dia, eu melhorei. Aí, eu tava bem. Aí eu fui para a oficina de máscaras da Maristela, fiz a minha máscara primeiro que todo mundo, né? Porque eu já estava acostumada, Maristela, mas aí que eu estava calma. Fiz a minha máscara muito bem, aí depois fui lá para a Raquel, que eu tinha obrigação. E é assim, aí tu conversa comigo hoje, tá, muito bem, amanhã a senhora está em casa? Não, estou indo para Pelotas, não, estou indo para Rio Grande, não, estou indo para Porto Alegre. E é assim a minha vida, mas eu adoro. Né? Às vezes eu estou em casa e digo, ai, tenho que viajar, ai, não quero viajar, meu Deus, vou ter que ir, né? Fazer o quê? Não tem opção. Não tem opção, né? Não tem, né? E assim vai, gente, é muito bom, muito gratificante. Come um bolinho ali, ó, louco de bom. Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Tudo bem. Então tá, é isso aí, gente. Querem me perguntar mais? Senão eu vou falar mais ainda. Aí vai ficar muito complicado. Ali tem um monte de filho de santo meu escondido. Eles não querem aparecer, sabe? Tem a Márcia aqui também, tá quieta ali. Estou escutando a senhora, né? A Márcia também me conhece. Então, acho que se não tem mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Foi bastante proveitoso, assim, um registro extremamente rico, assim, que logo vamos disponibilizar, né? Tem assim. A gente quer, então, agradecer a senhora, a sua família, por ter nos recebido aqui, todo mundo. Uma lembrancinha. Ai,